Bom dia, Diego, pessoal. Vamos então começar este então você. a nossa Oi. palestra sobre a terapia das conexões corporais. Eu gostaria de apresentar o professor Henrique Derrick, para quem ainda não conhece. O professor Henrique é fisioterapeuta, belga, mora na França. Ele foi professor de microfisioterapia há muitos anos, cinesiologia aplicada, também trabalha com medicina tradicional chinesa. E conhecemos esse método no ano de 2017, no Congresso de Microfisioterapia na França, onde ele apresentou o trabalho que ele correlacionava a técnica de microfisioterapia a esse método inovador que conecta o simbolismo emocional dos dentes, medicina tradicional chinesa, cinesiologia aplicada e correções do estilo da microfisioterapia. Então, passarei a palavra ao professor Henrique. Tu as compris, hein? Il a dit comment on s'est rencontrés, etc. Oui, ça j'ai compris effectivement. Bon, bah écoutez, bonjour à tous, buen día a todos. Et j'ai un grand plaisir d'être invité par Chris et Antonio pour cette visio. Bom dia a Et je, todos, é um grande prazer ser convidado pelo Cris e pelo Antônio. et je vais donc vous parler de la méthode thérapie connexion du corps, une méthode que j'ai développée maintenant depuis 2017 en ayant commencé mon travail en 2009 pour pouvoir établir les cartographies. Eu vou falar do método terapia conexão corporal, que eu comecei a desenvolver em 2009. Eu comecei a criar as cartografias e comecei a lecionar em 2017. Et donc, je vois qu'il y a parmi les invités des personnes qui ont déjà suivi mon cours et je les remercie vraiment et j'espère qu'ils utilisent cette méthode et que ça leur apporte quelque chose de plus dans leur façon de travailler. Eu vi que entre vocês tem pessoas que já fizeram um curso. Eu fico muito grato pela presença de vocês. Espero que vocês usem um método e que trouxe um benefício na prática de vocês. Donc, à un moment, peut-être que certains d'entre vous pourront témoigner, ce qui me plairait, et éventuellement aussi me dire les éventuelles difficultés qu'ils rencontrent dans ce type de travail. Se a gente poderia abrir em determinado momento, né, um espaço para que essas pessoas que já fizeram o curso do Henrique possam testemunhar e também, eventualmente, expressar suas dificuldades, se houver. Alors, pour parler de la méthode en elle-même, je me suis inspiré de la microkiné, de la kinésiologie, de la médecine énergétique avec les méridiens et également, bien sûr, du décodage dentaire qui est la clé essentielle de mon travail. Vou falar do método em si. Eu me inspirei, né, como o Cris disse, da microfisioterapia, da cinesiologia, da medicina energética, que contém os meridianos, né, que é a medicina chinesa, e principalmente da descodificação dentário, que é a chave mesmo do meu trabalho. Et j'ai cru comprendre qu'au Brésil, le décodage dentaire de Christian Beyer est bien utilisé et bien connu. Pelo que eu Seulement, sei, oui, continue. seulement dans la thérapie manuelle, le décodage dentaire de Christian Beyer m'a amené à devoir transformer un petit peu les choses ou considérer d'autres paramètres, notamment ceux de la lecture biologique de mon ami Emmanuel Corbel. Eu sei que no Brasil, né, é conhecido a descodificação dentário de Christian Beyer, né, é bastante usado. Porém, quando eu fui adaptar os conhecimentos do Christian Beyer para a terapia manual, eu tive que considerar outros parâmetros, né, para adaptar para uma terapia manual mesmo, né, de aspecto terapêutico. E para isso eu usei também, entre outras coisas, os parâmetros que a leitura biológica do meu amigo Emmanuel Corbel havia me ensinado. En fait, quand on considère la lecture des dents comme Christian Beyer, on va avoir, par exemple, le côté droit
qui va être concerné surtout par le côté paternel et le côté gauche par le côté maternel. Quand on considère la latéralité, c'est-à-dire si les gens sont droitiers ou gauchers, ces données peuvent s'inverser. Segundo Christian Beyer, o lado direito, né, tem a ver com o lado paternal da pessoa e o lado esquerdo com o lado maternal. Porém, segundo os parâmetros da leitura biológico de lateralidade, considerando que uma pessoa pode ser canhota ou destra, em alguns casos pode se inverter essa simbologia. De plus, et ça fait toujours rire mon ami Manu, je vais considérer la latéralité en applaudissement, la latéralité biologique de la personne, comme étant la partie haute de la mandibule. Et la partie basse, je vais considérer la fonction de la personne. Donc, parfois, le père, si c'est un gaucher, va être plutôt du côté gauche. Et si c'est un droitier de fonction, qui l'écrit avec la main droite, alors je considérais la partie en bas à droite comme étant sa latéralité de réalisation. Donc j'aurais le père en haut à gauche et en bas à droite, par exemple. E tem outra coisa. Aliás, o Manu ri muito quando ele fala isso para ele, porque ele considera a lateralidade que quem fez leitura biológica já conhece, que a gente vai definir pelos aplausos da pessoa, mas na parte alta do maxilar. Na parte baixa do maxilar, então, em cima vai ter a lateralidade, destro, canhoto. E a parte embaixo vai ter mais a ver com a função da pessoa. Então, se a gente der o exemplo de um canhoto que tem um pai, essa parte do pai dele vai estar em cima, mais do lado esquerdo. Já se ele é destro de escrita, embaixo vai se expressar mais na parte direita, de realização. Então, em cima à esquerda e embaixo à direita vai ser o paternal, o pai. No caso de um canhoto, nesse exemplo específico. Et donc, il faudra toujours en début de séance découvrir la vraie latéralité des gens, leur programmation biologique et leur fonction, pour pouvoir interpréter correctement les différents tableaux dentaires. Je les ai un tout petit peu à l'arrière de l'image, mais tout à l'heure, je vous les montrerai, on vous les montrera en plus grand. Quand tu dis la programmation biologique, c'est-à-dire? L'applaudissement, Ah, la ok. latéralité, comme Et Manu quand tu l'entend, dis la fonction? c'est l'écriture, la Ok. main qu'on utilise pour écrire. Então, ao iniciar uma sessão, é sempre muito importante descobrir, logo no início, qual é a verdadeira lateralidade da pessoa. Ou seja, pela programação biológica, que é o aplauso, pela função, que é o fato de escrever com a mão direita e esquerda. Isso é importante, porque às vezes uma pessoa pode escrever com a mão esquerda e ser destro e inversamente. E depois a gente vai para os quadros dentários de simbologia. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à développer ce travail, c'est parce que moi, j'avais eu un problème sur une dent et que j'avais besoin de comprendre. J'ai cherché avec les mains comment sentir les dents sans avoir besoin d'ouvrir la bouche, étant donné que je ne suis pas dentiste et que je ne suis pas équipé pour aller regarder une bouche. O que aconteceu é que um belo dia acordei com uma dor em um dente e eu precisei compreender por que meu corpo estava se manifestando dessa forma, e para isso eu precisava de uma maneira de diagnosticar, de certa forma, né, ou de apalpar o dente sem abrir a boca, porque eu não sou dentista, não tenho os equipamentos necessários para isso. Et donc, je vais partir d'un symptôme, par exemple une douleur d'épaule, une douleur du coude, peu importe le symptôme, des troubles digestifs. Et à partir du symptôme,
La première chose que je vais faire, c'est chercher quel est l'organe qui est perturbé. Quel est l'organe? Alors, je ne parle pas des dents encore. Donc, quel est l'organe qui est perturbé? Par la lecture microkiné. A primeira coisa que eu faço no meu atendimento já é procurar o sintoma, né? Ou às vezes a pessoa já fala que está com uma dor no ombro ou no cotovelo, pode ser um problema digestivo, o que for, né? Qualquer coisa. A primeira coisa que eu faço é procurar o órgão perturbado através da microfisioterapia, antes mesmo de pensar nos dentes. Sans avoir besoin, dans mon cours, vous n'avez pas besoin d'être microkiné pour pouvoir apprendre à lire. Justement, j'apprends, j'enseigne tous les outils qu'il faut pour pouvoir utiliser mon cours. Ah, uma coisa que é importante, que não precisa ser microfisioterapeuta para usar o meu método. Eu ensino durante o meu curso todas as ferramentas necessárias para poder praticar, inclusive algumas da micro, mas que são simples e que não precisa ter uma formação de micro. Il faut surtout savoir utiliser ses mains et ne pas avoir peur de toucher. O mais Donc, importante é saber usar suas mãos sem medo de tocar. ensuite, quand j'ai identifié l'organe atteint, à ce moment-là, je vais aller chercher quelle dent est en relation avec cet organe. Quelle dent devient le fusible qui est perturbé et qui va nous donner des informations très précises qui sont en lien avec le symptôme de la personne. Uma vez que eu achei o órgão atingido, dis-moi une chose, c'est pas nécessairement l'organe pour qui la personne est venue. Si elle a mal au coude, c'est pas nécessairement le coude que je vais Tout, trouver. tout à fait, tout à fait. Je peux trouver le cœur, je peux trouver le gros intestin, je peux trouver n'importe quoi. Só para explicar um pouco, definir um pouco melhor, não é necessariamente o órgão pelo qual a pessoa veio consultar. Às vezes ela está com dor de cotovelo, mas ele pode achar o coração nessa primeira etapa. Uma vez que ele achou esse órgão perturbado, atingido, a partir deste órgão, ele vai definir qual dente está em conexão com este órgão. A gente pode imaginar o dente como fusível numa caixa de luz. É um fusível que ele vai estar ligado a várias partes da casa, ou seja, do corpo, e uma vez que ele define esse dente, isso vai dar informações precisas para ele poder continuar o trabalho dele. Ensuite, depuis la dent, je vais aller chercher un point d'acupuncture. Donc, j'ai un protocole pour trouver un point d'acupuncture précis. Et du point d'acupuncture, je vais ensuite voir si je retrouve l'organe qui est perturbé au départ, c'est-à-dire celui que j'ai identifié au début en relation avec le symptôme, Le tout premier, par exemple, le tout premier. le mal au coude, hein. Voilà. Non, non, le mal au coude qui me donnait un blocage du cœur, par exemple. Et tu retrouves le cœur ou le coude Je vais à la retrouver fin? le cœur. D'accord. Aí o decidente, ele vai para outro, através de um protocolo bem definido, ele vai chegar num ponto de acupuntura bem preciso. E esse ponto de acupuntura bem preciso, ele vai ver se a partir dele ele reencontra aquele órgão perturbado que a gente conversou, que ele achou pela microfisioterapia. Por exemplo, o cotovelo deu o coração. Então, através desse ponto de acupuntura, ele deve chegar de volta ao coração. Et ce travail, en fait, va me permettre de travailler sur des problèmes articulaires, musculaires, dentaires, posture, viscéraux, troubles du comportement, troubles d'hormonaux. Ça va toucher à tous les domaines. C'est E très complet et c'est ça qui est impressionnant. o que é muito impressionante nesse trabalho é que ele é extremamente completo. Então, a gente vai poder tratar de problemas articulares, musculares, posturais, ósseos, até comportamentais, viscerais, hormonais, enfim, todos os problemas do corpo humano. Ce qui a permis d'élargir énormément mon champ d'action de kinésithérapeute au départ.
O Et que du fez com coup, que a minha ação de terapeuta se ampliou muito, porque eu era físio inicialmente. aujourd'hui, alors c'est pas pour me vanter, mais j'ai dépassé les 22 000 patients en 28 ans. Em 28 anos, eu já tratei mais de 22 mil pacientes. Não estou falando isso para me orgulhar, é um fato. Si j'étais resté kiné, j'aurais pas dépassé les 8 ou 10 000 parce qu'en fait, en kiné, on revoit les gens tout le temps et ils reviennent toujours, très souvent un peu pour la même chose. Donc l'idée, c'est de Provavelmente, trouver la cause. provavelmente, se eu tivesse permanecido fisioterapeuta, vamos dizer tradicional, eu não teria passado de 10 mil pacientes. Por quê? Porque na fisioterapia clássica, você acaba revendo muitas vezes os mesmos pacientes, vocês sabem, né? Porque as dores são crônicas, elas voltam e você acaba muitas vezes não identificando a causa primária dos problemas. Ce qui m'a permis aussi de travailler en lien, et ça c'était nouveau pour moi, avec des dentistes et des orthodontistes pour accompagner les jeunes et même les plus âgés à des problèmes de posture de dents ou de pathologie dentaire qui auront aussi un impact sur la personne, sur son sommeil, sur les hormones, sur le corps physique, etc. Depois, o que foi novo para mim é que, ao desenvolver esse método, eu me deparei com a necessidade de começar a trabalhar em parcerias com dentistas e ortodontistas, né? E trabalhar também com, muitas vezes com jovens, mas também com pessoas não tão jovens, nas questões posturais dos dentes, de como eles se posicionam na boca, né? E nas patologias dentárias comprovando que podia vir muitas, essas patologias nos dentes podem ter muitas ações no corpo físico, inclusive problemas hormonais, na questão do sono, da gestão da dor, etc. Et depuis quelque temps, j'ai de plus en plus de bébés qui viennent en séance pour des problèmes, par exemple, d'alimentation, de démarche, de réveil nocturne. Alors, j'ai pas la solution toujours, mais en tout cas, j'ai énormément de demandes sur les tout petits bébés qui viennent me consulter aussi maintenant, à la Quand tu demande des dis, parents. quand tu dis démarche, La marche, il ne marche pas parce encore, qu'il ne les marche pas petits encore. Je vais bébés. vous raconter une petite histoire après. Ah, tá. Ok. Sobre os bebês, ele estava falando que ele está cada vez mais atendendo bebês. E eu achei que eu tivesse entendido errado, porque ele falou que às vezes eles vêm por problema de marcha. E eu falei, ué, bebê que não anda? Aí ele falou que vai explicar um caso. Muitas vezes as mães procuram por problemas de alimentação, despertar noturno e essas questões. Ele está atendendo cada vez mais. Alors bien sûr, ce travail pourrait très bien être complété par la lecture biologique, par la kinésiologie, par la microkiné en tant que telle. Moi, j'ai juste remarqué que ça me permet de travailler plus vite et d'aller plus loin parce que je suis en accord avec ma façon de travailler avec mes mains. É claro que todos esses problemas que eu trato também poderiam ter sido tratados com leitura biológica, cinesiologia, microfisioterapia, mas eu pude comprovar que com o meu método ele age, vamos dizer, mais rapidamente, ele é efetuado mais rapidamente, e como eu estou totalmente coerente com a minha maneira de trabalhar, né, ele se aprofunda mais. J'ai eu une histoire magnifique avec un bébé en avril 2025 qui avait 23 mois. 23 meses. En 2025? En 2025, avril 2025, Ele il teve um avait. caso muito bonito que ele quer contar para a gente de um bebê de 23 meses que veio procurar atendimento através da mãe, né? Em abril de 2025. Ele não veio rastejando. Tá? Et avant cette histoire, je rajoute de plus en plus l'intérêt peut-être des constellations familiales dans cette histoire.
E nessa história, talvez eu possa também aproveitar para falar do interesse e do benefício da constelação familiar em alguns casos. Alors, la constellation familiale, je l'enseigne pas en tant que telle, mais on pourra, au moment du cours, si vous venez à ce cours, évoquer cette thématique qui peut être très intéressante dans le cadre du travail. A constelação familiar eu não ensino, né, dentro da minha terapia, mas ela pode ter grande sinergia com o meu trabalho e eu posso evocar para quem vier fazer o curso. Em alguns momentos eu evoco a constelação como, vamos dizer, um extra que pode ajudar. Donc, ce petit garçon est venu à l'âge donc de 23 mois et il ne pouvait pas marcher. Il restait Esse, que dans les bras des parents, ne se mettait uhum. pas debout et il était consulté par la médecine neurologique, et etc., et orthopédique. On ne lui trouve rien. Esse menino que tinha 23 meses não se levantava, não ficava de pé, ainda não andava e marchait à quatre pattes ou pas? Même pas. Nem andava de quatro. Ele já tinha sido analisado, né, pela medicina, pela neurologia e ortopédica e não acharam nada. J'ai donc vu ce patient et j'ai trouvé un lien avec un grand-père du côté de un arrière-grand-père paternel qui aurait eu un problème aux jambes. Et quand je l'ai évoqué aux parents, le papa a réfléchi un peu et il m'a dit: «Il me semble que dans la famille, ce grand-père est sorti pendant la guerre des tranchées, il a couru et il a pété sur une mine, qui Uhum, bien et du sûr. coup, il a perdu une jambe». Eu encontrei pelo meu trabalho, né, uma conexão com o bisavô paterno. Algo envolvendo pernas, né? Eu evoquei com o pai lembrou que o avô saiu das trincheiras durante a guerra e ele pisou numa mina que explodiu e perdeu uma das pernas. Donc cet enfant avait en lui le message: «Si je me mets debout, je perds mes jambes». A mensagem que essa criança carregava era: se eu fico de pé e ando, eu perco minhas pernas. Le papa m'a regardé avec des yeux comme ça. O pai me olhou com os olhos deste tamanho. J'ai revu cette alors j'ai corrigé avec les dents et il lui manquait beaucoup de dents pour son âge. Je crois qu'il avait que 5 ou 6 dents à l'époque. Normalement, il aurait dû en avoir plus. Les dentistes ne me contrediront pas. Eu corrigi ele através das minhas correções. Eu percebi que ele só tinha 5 ou 6 dentes, o que é pouco para a idade. Acho que os dentistas que estão aqui não vão me corrigir. Et il avait aussi des troubles d'oralité, c'est-à-dire des troubles alimentaires. E ele tinha também perturbações de oralidade, ou seja, perturbações alimentares. J'ai revu cet enfant au mois de fin mai, donc un mois et demi après. Là, il se tenait debout avec les parents qui le tenaient par la main. Donc déjà une belle évolution et les parents étaient scotchés. Eu revi ele 1 mês e meio depois e ele já ficava de pé com a ajuda dos pais, que ficaram super felizes e surpreendidos. Et à ce moment-là, il a sorti les molaires, qui sont les appuis paternels et maternels. Donc je peux m'appuyer sur papa, je peux m'appuyer sur maman. E foi quando os dentes molares dele cresceram, né, surgiram, e eles representam, as molares, os apoios ou a sustentação materna. Eu posso me apoiar no meu pai, eu posso me apoiar sobre a minha mãe. Paternais nos dois sentidos, paternos e maternos. Desculpa. Au mois d'août, quand je suis revenu de vacances, je l'ai vu pour la troisième fois. Quando eu voltei em agosto de férias, eu vi ele pela terceira vez. Et là, j'ai pleuré. E eu chorei. Parce que ce petit garçon est arrivé en courant et en m'attrapant les jambes. Porque o menino chegou correndo dentro da Et c'était un e moment se agarrou a extrêmement minhas émouvant. pernas, o que foi um momento muito, muito emocionante para mim.
Une semaine avant, il avait vu le médecin qui lui a dit ce n'est pas possible. Uma semana antes, ele tinha visto um médico que falou: não é possível. Les parents ont changé de médecin. Os pais mudaram de médico, obviamente. Et aujourd'hui, ce petit marche très bien. Et bon, là, je ne l'ai pas revu une quatrième fois, mais les parents m'ont dit que tout se passe bien et il mange mieux. Et voilà. Et ça, c'est cette magie des dents qui va permettre cet appui. Et c'est là où les dentistes, vous faites un métier extraordinaire parce que vous permettez à avoir un bel équilibre dentaire qui donne un bel équilibre général de la personne. Et c'est à ça que je veux contribuer avec ma méthode. E aí, eu não revi ele uma quarta vez, mas eles falaram que ele está ótimo, inclusive se alimentando melhor. Então, o que eu queria dizer que toda a minha admiração para os dentistas que permitem, ao tratar os dentes, que as pessoas tenham um maior apoio dentário. Esse apoio, ele fornece um equilíbrio dentário, vamos dizer, que, é claro, contribui para um equilíbrio total da pessoa. E essa é a minha paixão, é com isso que eu quero contribuir. Donc, dans le cadre de mon cours Thérapie Connexion du corps, j'enseigne toutes ces possibilités d'agir avec un geste très simple qui ressemble à rien en fait. Mais c'est vraiment une méthode qui est vraiment particulièrement efficace. Comme d'autres certainement, mais en tout cas, moi j'en suis très satisfait et je suis toujours très heureux de l'enseigner à mes collègues, qu'ils soient kinés, médecins, ostéopathes, kinésiologues, euh, divers formations, tous les thérapeutes manuels. Todos manuel terapia, piste. Isso, todos terapeutas manuais. Ah, Ah, j'étais pas loin. estava perto. Esse método, terapia conexão do corpo, dá a possibilidade, então, de agir com gestos muito simples, que não parecem com nada. Vocês vão ver, para quem fizer o método, é muito fácil de aplicar, né? E é muito eficaz. E ele diz que está muito feliz em usar esse método e poder compartilhar com físio, com médicos, com osteopatas, cinesiologistas, microfisioterapeuta, enfim, todos os terapeutas manuais. Est-ce que un psychologue peut faire ton cours ou il faut quand Oui, même bien sûr. être... Bien sûr. Après, le psychologue, peut-être, comme le dentiste, ne va peut-être pas utiliser tous les gestes, mais il va comprendre que en identifiant la dent, on peut déjà partir sur un thème de travail ou une émotion ou une problématique. Eu perguntei se um psicólogo pode fazer o curso, aí ele falou que tanto um psicólogo como, por exemplo, um dentista, né, podem fazer o curso porque vai ajudar muito na identificação das temáticas, né? Mais ils peuvent apprendre à faire les gestes Ils peuvent apprendre à faire les gestes, bien sûr, même en cours. sans être thérapeute manuel. Oui, même un cours en distanciel, comme c'est proposé pour vous, parce que je suis un peu loin et que c'est un peu Mhm. compliqué pour moi, en tout cas, de venir sur place. Même comme ça, il y a tout à fait moyen d'apprendre et de comprendre. Et moi, j'essaye d'accompagner au mieux avec l'explication théorique. Et puis certainement que chez vous, au Brésil, quelqu'un est plus habilité avec les mains et peuvent, pourquoi pas, donner un cours en présentiel, comme peut-être Chris, qui peut tout à fait être capable d'organiser quelque chose où on va utiliser les mains. Ele diz que, mesmo sendo um curso online, como os gestos são muito simples, ele consegue passar os gestos, e quem tem mais habilidade com as mãos, claro, pega melhor. E também ele está sugerindo que o Cris, por exemplo, possa dar reforço para algumas pessoas que tiverem dificuldade nessa questão. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions en particulier ou Chris, si tu veux intervenir en particulier. Je suis prêt à répondre à certaines questions ou interrogations, bien sûr. Eu não sei se, Cris, você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, ou se alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum aluno que já fez o curso testemunhar, a gente já pode abrir. Eu
Só gostaria que ele falasse um pouco, Antônio. Acho que sim, nós temos aqui no público colegas terapeutas, o pessoal que faz a Hum. microfisioterapia. Uma das coisas que me chama bastante atenção em relação ao trabalho do Henrique, que trabalhou, né, com a microfisioterapia há muitos anos, é que ele conseguiu transferir esse tipo de trabalho dele hoje para o mercado empresarial, né? Ele atende empresas. Então, que ele falasse um pouco como é a aplicação dessa terapia, que eu sei Uhum. que é bem mais rápido o atendimento, né? Ele faz um volume grande de pacientes e com isso ele também abriu um campo novo, né? De prestação de serviços que sai um pouquinho do atendimento direto ao cliente, mas também pode fazer o empresariado, né? Se ele puder falar um pouquinho sobre esse tema. Claro. Eric, tu nous as dit que tu travailles pour des entreprises. Ça serait intéressant si tu pouvais nous parler un peu de comment tu as réussi à faire ce transfert de la micro et après d'aller dans les entreprises, parce que ça peut être intéressant pour nos Ah, élèves bien de sûr. savoir, parce que tu parles de praticité et de rapidité, donc dans les entreprises, je suppose que ça a sa valeur. Ah oui, oui, tout à fait. En fait, au niveau des entreprises, j'ai commencé il y a à peu près 10 ans et il y a de plus en plus de demandes par les responsables des ressources humaines, donc ceux qui gèrent leurs Mhm. salariés, et qui ont compris qu'on pouvait travailler sur le mal-être au travail, mais aussi sur des gens qui ont un travail compliqué qui leur entraîne des douleurs. Mhm. Par exemple. Alors, par exemple, des gens qui vont charger les camions, au bout d'un moment, ils peuvent avoir mal au dos, mal aux épaules. Alors, Mhm. on va dire c'est le travail, mais tout le monde n'a pas mal au dos et mal aux épaules. Donc, Mhm. l'idée, c'est de comprendre pourquoi certains ont le problème des douleurs. Et on peut diminuer, et c'est ce qui se passe, le nombre de jours d'arrêt de travail et moins d'accidents de travail. Bon, sauf s'il y a un accident avec un engin, mais il y a, Oui. les entreprises me font revenir parce qu'il y a un mieux-être au travail et moins de douleurs. Ele já está desenvolvendo esse trabalho há mais de 10 anos e está sendo cada vez mais procurados pelos RH. É, o que foi, ele percebeu que ao atender nas empresas, ele melhorava o mal-estar no trabalho. Não só o mal-estar, né, aquele cansaço, né, as questões também de estresse, mas também nos trabalhos que implicam movimentos manuais, a gente sempre diz, ah, essa pessoa está com dor no ombro porque ela carrega muita coisa no trabalho dela, mas nem todo mundo que carrega, que está no mesmo serviço que ela, tem dor no ombro, no braço. Então, ele vai considerar através do trabalho dele, melhorar essas questões de dores e também foi comprovado pelo retorno, feedback das empresas, que além de ter ganho um bem-estar em seus funcionários, seus empregados, tem menos dias, quando eles ficam doentes, quando eles têm um problema, eles ficam menos dias em casa e, além disso, tem menos acidentes. Então, isso é um retorno que ele teve das empresas e por isso que estão procurando ele cada vez mais, porque funciona. Et dans le cadre de l'entreprise, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on me fait venir donc dans les journées de santé sécurité au travail et ça permet aux gens de mieux comprendre pourquoi ils se font mal et comment éviter de se faire mal en corrigeant, ben, peut-être l'organe ou le viscère associé ou la dent qui pose un problème et je fais des séances de 15 minutes. Ça me permet en 8 heures sur place de voir plus de 30 personnes. Ce qui plaît beaucoup aux entreprises. Je les reçois en position assise Uhum, et aujourd'hui, on me fait même venir pour les risques psychosociaux, c'est-à-dire les entreprises où il y a des tensions, dans l'organisation et les gens sont mal ou alors il y a des licenciements et à ce moment-là, j'interviens aussi pour accompagner les gens à mieux vivre cette situation-là. uhum. No âmbito do trabalho, ele vai, desculpa, das empresas, muitas vezes ele vai nos dias que, não sei se tem aqui também, mas na França tem dias específicos de saúde e segurança no trabalho. Ces journées-là, c'est combien de fois par mois?
Ça dépend des entreprises. Je dirais Depende qu'il y a das des entreprises où empresas. je ne viens qu'une seule fois par an Uhum. et d'autres où j'y vais 2 fois. C'est très variable. Tem empresas onde ele vai só uma vez por ano, outra duas vezes. Enfim, no âmbito desses dias que estão focados na segurança no trabalho, ele ajuda as pessoas a entender melhor como se machucam, por que se machucam. E ele diz que o mais interessante, e é aí que entra uma questão de praticidade e velocidade, vamos dizer, porque ele atende apenas 15 minutos cada paciente, o que faz com que numa empresa ele possa atender 30 pessoas em uma diária de 8 horas. Ele atende as pessoas sentadas. Então, claro que as empresas adoram, né? Esse lado rápido e eficiente. Ele também vai ajudar nos riscos psicossociais, né? Quando a gente sabe que tem tensões no trabalho, estresse no trabalho, e às vezes, quando as pessoas são despedidas, ele ajuda as pessoas a superar. Et actuellement, dans les entreprises, sans vouloir me vanter, j'ai encore reçu un message hier soir d'un directeur d'entreprise où ils sont 150. Et ce directeur m'a adressé un message parce que je suis intervenu dans l'entreprise le lundi dernier et j'ai vu 33 personnes et j'ai eu 33 satisfactions positives. Ele acabou 100%. ontem, por exemplo, o que eu gosto no Henrique é que ele sempre dá exemplos recentes, né? Que é muito bom, que os professores tenham sempre coisas que você viu o bebê que ele atendeu recentemente e ligaram nessa empresa ontem à noite e ele atendeu. É uma empresa que tem 150 pessoas, ele atendeu 33 na segunda passada e essas 33 ficaram muito satisfeitos com o atendimento. Et c'est grâce à la lecture des dents que je vais pouvoir identifier le problème précis de la personne. Et c'est là où c'est intéressant. Je vais vous montrer un peu le tableau dentaire euh, pour un exemple. Você achou? Ah, Et não, je ele vous vai prends. mostrar. Ou você achou talvez o quadro? Il a trouvé, Ah, il a trouvé. Chris. Alors, je Oui. vais. Voilà. Et donc, tu l'as mis. Voilà, très bien. Et donc, en fait, quand j'identifie un problème sur, par exemple, la numéro 15 qu'on a à l'écran ici, et il y a une problématique d'alliance, parce qu'il y a eu une trahison ou une rupture, il y aura un blocage que je vais trouver entre la 15 et la 14. Et du coup, je pourrais dire à la personne, tiens, mais en fait, vous avez un problème de rupture, il y a eu une trahison, ou alors votre patron vous a peut-être pas promis, enfin, promettait des choses, mais il n'a pas tenu ses promesses. Et là, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on va dedans, dans la dent, à l'intérieur de la personne. Et c'est là que les dents sont très importantes, c'est que ça rentre dans. Vraiment, en français, c'est un jeu de mots, dedans. O que ele gostaria de frisar é que a leitura dos dentes, ela vai muito diretamente no problema da pessoa, né? Por exemplo, dando um exemplo aqui, se quando você encontra um bloqueio entre a 14 e a 15, et là, la personne n'a pas nécessairement une carie ou mal à cette Ah dent. non, pas du tout, pas du tout. A pessoa não precisa ter dor ou uma cárie nesse dente. Ele vai encontrar um bloqueio, por exemplo, entre a 14 e a 15. Isso significa que a 15 está atingida, entre aspas, né? Não precisa ter uma patologia. E a questão simbólica é a aliança. Essa aliança pode ser uma ruptura, uma separação, pode ser um patrão que não cumpriu sua palavra, te prometeu, sei lá, um aumento e não deu. Então, o que ele ele gostaria de falar que trabalhando no dente, você vai dente dentro, né? Ele faz um trocadilho
da pessoa. O osso, né, é a parte mais, a gente sabe, né, mais íntima da pessoa. Então, indo dentro do dentro, você vai diretamente, vamos dizer, no âmago da questão. Donc, dans les entreprises, j'utilise plus la microkiné de base parce que pour moi, ça me permet pas d'aller aussi vite grâce à cette identification dentaire. Tu peux mettre un autre tableau, Chris, s'il te plaît? Você pode colocar isso. Par exemple, si on trouve chez quelqu'un un blocage entre la 23 et la 22, on pourra tomber sur quelque chose où la personne a envie de plus de douceur dans sa vie. Mais seulement ce qu'elle vit au travail, puisqu'on est dans le cadre du travail, on est dans l'ambiance du travail. C'est pas comme si le patient avait un problème au travail et qu'il venait dans le cabinet. On n'est pas dans la même subtilité. Et donc à ce moment-là, c'est que dans le cadre du travail, il voudrait plus de douceur, que ça se passe mieux. Et s'il n'est pas écouté par rapport à ça, il va mal se comporter, il va développer des douleurs plus facilement. Ele está dando um exemplo mais sutil, vamos dizer, né? Primeiramente, ele diz que quando ele vai nas empresas, que ele precisa ser rápido, muitas vezes ele não usa mais a microfisioterapia de base, ele vai direto no dente, que é muito mais rápido, e ele dá o exemplo, por exemplo, de 23 e 22. Se você acha um bloqueio entre 23 e 22, é que você está no 23, é uma necessidade de doçura. Então, muitas vezes a pessoa ela tem essa necessidade, mas ela não tem nem consciência disso, né? Ela não vai te procurar porque ela tem um problema que queria mais doçura no trabalho, mais suavidade. Ela sofre disso, mas não tem consciência. E através da terapia, você vai poder agir nisso e fazer com que ela tenha menos sintomas decorrentes dessa carência. Et moi, j'adore travailler dans l'univers du travail parce que vous êtes vraiment dans le lieu, dans les odeurs, dans les bruits qui entraînent le stress de la personne. Alors que quand les gens viennent au cabinet, ils ont quitté cet univers-là et les séances deviennent plus pour leurs problématiques individuelles, ce qui est très intéressant, mais pas par rapport au niveau du travail. Parfois, des patrons me disent, je vais vous envoyer mes salariés chez vous. Et je lui dis, bah, c'est pas le but du travail. Le but du travail, c'est qu'on aille chez vous, dans le travail, parce que là, on est dans la source du stress. C'est beaucoup plus efficace. Uhum. O que ele está falando é que ele gosta de trabalhar nesse universo do trabalho empresarial, né? Porque você está dentro do lugar, você sente os cheiros, você está no espaço que acarreta os estresses nas pessoas, né? É diferente de você atender no teu consultório pessoas que vêm, que estão fora da casa deles. Euh, on la voit l'image là, tu la vois pas? Non, je disais qu'il peut arrêter le partage, que c'était plus Ah, nécessaire. pode parar, Mm. pode tirar a Voilà. imagem. É diferente quando você está tratando as pessoas no lugar da fonte de estresse dele. Ele diz que é mais eficaz. Est-ce que ça répond à ta question, Chris? Respondeu a tua pergunta, Cris? Sim, bom, não sei se os colegas têm alguma outra pergunta, mas eu poderia fazer outras aí que eu acho que seriam importantes para quem Uhum, está nos assistindo, né? É, partindo, né, a gente entendeu que não necessariamente a pessoa precisa ter um problema dentário para poder fazer essa terapia, né? Que o dente é apenas uma referência de investigação do que ela pode estar desenvolvendo. Se ele pudesse falar um pouquinho mais, por exemplo, se uma pessoa chega com um Vai. sintoma específico, para como que ele começaria essa sessão de Sempre. uma pessoa que está com sintoma? Deixa eu desligar o microfone de alguém que entrou aí, peraí. Alguém entrou. Eu vou traduzindo enquanto isso. Il dit que, bon, on a compris que donc la personne ne vient pas parce qu'elle a mal aux dents nécessairement. Tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, les gens sont souvent surpris que je touche les dents. Uhum. Se ele pudesse dar um exemplo, assim, para ilustrar, Sim. vamos, sei lá, a pessoa chegou com uma dor de ombro, como que ele desenvolveria essa sessão? Porque às vezes a gente faz a terapia, todo mundo, mas tem que ter um problema de dente, eu não sou dentista,
Na verdade, não tem essa necessidade, só para ele explicar que o dente é só uma referência e como que ele partiria de um sintoma específico. Oui, aliás, ele fala que às vezes as pessoas ficam surpresas quando ele toca o dente delas, né? Comment tu fais? Donc, toi, dans ton, les gens, ils viennent pas quand ils voient, il travaille avec les dents, donc est-ce qu'il faut que je le voie que quand j'ai des problèmes de dents? Comment tu fais pour amplier tes patients pour qu'ils soient pas justement ciblés sur les dents? Et comment tu fais si quelqu'un vient pour un problème d'épaule, par exemple? Alors, si quelqu'un vient pour un problème d'épaule, je vais donc lui demander depuis combien de temps il a ce problème et comment la douleur s'exprime. Est-ce que c'est quand il dort? Est-ce que c'est quand il travaille? Donc, je vais investiguer comme un thérapeute manuel. Je vais partir de l'épaule en tenant son épaule. Et puis, donc, en tenant l'épaule ici, donc je vais prendre sur l'autre image, par exemple, où je vais me reculer. Voilà. Je vais donc chercher avec ma main quel est le niveau qui va bloquer, ce qui va me donner l'organe. Par exemple, ici, je vais tomber sur un niveau qui va correspondre au foie. Je vais garder le niveau du foie et en tenant la zone du foie du patient, je vais pousser avec mes mains sur les cadrans dentaires. Quand j'ai trouvé la dent, je la garde. Je confirme que ça fait toujours mal avec l'épaule. C'est-à-dire que je sens que l'épaule est toute dure. Et à partir de la dent, je vais chercher un point d'acupuncture avec un protocole avec les points d'alarme, puntos alarmos. Et je trouve par exemple mètre-cœur. Et de là, je vais préciser le point du mètre-cœur. Je vais chercher sur le Lidia, trajet. encha de água gelada para mim. Jogue fora e encha, por favor. Isso mesmo, Silvia, manda jogar fora essa água gelada aí. Attends, je me demande si pour eux, c'est peut-être pas mieux si on traduit au fur et à mesure, parce qu'après, ils ont D'accord. plus. Alors, ou alors peut-être maintenant, quand je traduis, tu refais tes gestes? Oui, vas-y. Voilà, d'accord. Ele vai refazer os gestos enquanto eu estou traduzindo, porque senão vocês não vão acompanhar direito, né? Supondo que alguém vem com uma dor de ombro. Primeiro ele vai perguntar quanto tempo, como a dor se expressa, se é mais no trabalho. Depois, que parte do ombro, quelle est la partie de l'ombro. A partir do ombro, ele vai procurar o nível bloqueado. Voilà, le niveau. Ele procura o nível bloqueado. Por exemplo, ele vai encontrar fígado. Depois, olha como é simples. Ele vai segurar esse órgão, o fígado, e a partir daí ele vai testar o quadrante do dente. Je trouve une dent. Ele acha um dente. A partir desse dente, ele vai buscar o ponto de alarme. Ponto de alarme. Por exemplo, ele vai achar, vocês vão entender, que é para quem fizer, o mestre coração. Je précise le point du mètre-cœur qui va être sur la main ou l'avant-bras. Depois vai ter um ponto em conexão com o mestre coração que vai estar na mão ou no antebraço. Et du point d'acupuncture, je vais chercher à nouveau les étages. Desse ponto de acupuntura, ele volta para os níveis. Si je retombe sur le foie, c'est ma correction. Se ele encontrar novamente o fígado, é o lugar de correção. Si je ne trouve pas le même étage, imaginons que je sois plus haut sur le cœur, par exemple. Se ele achar um nível mais alto, por exemplo, o coração, não acha mais o Toujours fígado, du point d'acupuncture. sempre a partir do ponto de acupuntura, Je fais une première correction jusqu'au ele vai moment où je sens que fazer c'est plus souple. uma primeira correção até aliviar, né, o À ponto, o ce moment-là, bloqueio. si ce n'était pas le foie, à ce moment-là, je recherche à nouveau une dent. Aí ele vai voltar para outro dente, porque não achou o fígado. Je donne l'explication de la dent. Ele vai dar para o paciente a explicação desse novo dente. Je recherche un point d'alarme. Procura mais um ponto de alarme. Et je vais trouver rein, par exemple. Por Rino. exemplo, o rim. Rin. Si. Je vais chercher un point d'acupuncture sur le rin. Aí tem um ponto de acupuntura referente a esse La rim, jambe, que ele sur le procura na corps. perna ou no corpo.
Le point d'acupuncture, je le tiens ele segura esse ponto de acupuntura et je refais les étages jusqu'à trouver le foie. e ele refaz os níveis e vai refazendo isso até chegar no fígado. Et ça peut être plusieurs dents, il peut avoir Ah, plusieurs dents? absolument, plusieurs dents. Et Pode quand j'ai acontecer várias vezes até ele voltar para esse fígado. et quand j'ai terminé ce protocole, je repalpe l'épaule pour voir si l'épaule a déjà été soulagée ou pas. E aí, depois de terminar esse protocolo, ele apalpa o ombro para o paciente sentir se já tem um alívio ou não. Quand depuis l'épaule, je ne trouve plus rien, donc quand Quando, depuis l'épaule, je ne trouve plus d'étage, quando eu não acho mais nada a partir do ombro, não acho mais nível, j'ai terminé mon travail sur l'épaule. aí eu terminei o meu trabalho no ombro. Je laisse passer un mois Eu deixo passar um mês, et au bout d'un mois, je revois le patient pour depois voir de um comment il mês est et si la douleur est toujours présente et eu comment vejo ça o se passe. paciente de novo, vejo como ele está e como e se deu tudo certo. Et comment tu fais pour pas avoir cette de pas être marqué par les dents, que les gens pensent qu'il faut te voir que quand ils ont des problèmes de dents. Et Je j'en le profite pour dire la Oui, question de Elaine. Quand tu travailles dans des entreprises, en tant que kiné ou en tant que thérapeute? en tant que thérapeute. En fait, Euh, mon titre de kiné, je l'utilise plus. Je suis en uhum. tant que thérapeute. Elaine, ele atua nas empresas como terapeuta. Ele nem usa mais o título de fisioterapeuta. E sobre a questão do dente do Christian, comment tu fais pour attirer des patients pour tout, en fait? C'est un peu ça. Alors, en fait, c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne. C'est que ça d'ailleurs et ensuite, quand les gens ont compris qu'ils ont une douleur, mais que ça peut être projeté sur n'importe où au niveau du corps et ben, ils ont compris que les dents, ce n'est qu'une information supplémentaire. Mais j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils pensent que je suis spécialiste des dents. Je suis spécialiste de rien du tout. Je suis juste, dans le désir d'accompagner les gens et de leur faire du bien. Ele diz que ele não é especialista em nada, ele tem desejo de acompanhar as pessoas e fazer bem a elas. Mas o que ele quis dizer é que foi meio natural, né? Por boca a boca dos pacientes, ele foi um pouco como o Manu, né? Vendo que estava atendendo cada vez mais casos mais difíceis, né? Estendendo mais a sua. Mas ainda tem gente que vem achando que ele é um especialista de dente, mas não, ele não precisou, vamos dizer, lidar com um problema de virem só para dentes. As pessoas Après naturalmente foram se ampliando. Après, j'essaye de communiquer de plus en plus, par, Facebook. Je commence avec Instagram pour faire comprendre qu'on peut travailler sur des bébés, qu'on peut travailler sur des problèmes de dents, qu'on peut travailler sur des problèmes de douleur, de troubles du sommeil. J'essaye de communiquer au travers des gens que je rencontre et quand je rencontre, un responsable des ressources humaines dans une entreprise et ben, je lui dis: «Voilà, vous avez des problèmes d'arrêt de travail parce qu'il y a trop de mal de dos et ben, moi, j'ai peut-être une solution pour diminuer le mal de dos dans votre entreprise» et le chef d'entreprise qui me fait confiance, après il a gagné en général et je n'ai vraiment que des retours positifs par rapport à ça. Après, c'est juste Ele, une question des pesos, depois, des de dollars. ele diz que ele está se comunicando cada vez mais com o Facebook, agora está entrando mais com o Instagram, também né, com essa questão que o Cris falou, né, para dizer que ele está atendendo cada vez mais bebês e quais são os sintomas que ele pode ajudar, né, problema de sono, dores, dentes, claro, também. Ele diz que tem empresas, por exemplo, que ele identifica que onde os funcionários têm muito problema de dor nas costas. Aí ele vai lá e diz: Eu posso ajudar nessa questão. E geralmente quem confia nele acaba
super satisfeito. Il y a une question de Caroline qui est intéressante. Bon dia, je la traduis en português, qu'elle soit dans l'enregistrement, et après je te la Oui. traduis. Bom dia, quando é um sintoma emocional como ansiedade, depressão, como ele começa? Com um ombro, começou palpando o ombro. Se for emocional, como faz? En fait, quand la personne est venue pour une douleur d'épaule, tu as commencé à partir de l'épaule. Ici, la personne vient parce qu'elle est anxieuse ou déprimée. Tu commences par où? Alors à ce moment-là, je commence par un point central qui, chez moi, va se retrouver à la base du crâne. Et à la base du crâne, je vais déjà voir quelle est la perturbation qui va sortir sur les différents étages, comme en microkiné. Ou bien, Mhm. ou bien, je vais tester tout de suite depuis le problème d'anxiété. Donc, depuis mon point à l'arrière du crâne, je vais tester les cadrans dentaires et voir comment je vais débuter mon travail. Ele vai usar um ponto central que fica na base do crânio. Ce point, tu l'utilises pour tous les problèmes Pour comportementaux? tous les problèmes comportementaux, tout ce que je ne peux pas toucher, les troubles du sommeil, le mal de tête, je vais chercher où la personne a mal à la tête, mais tout ce que je ne peux Uhum. pas toucher, je prends ce point. C'est un point central. Tudo que ele não pode apalpar, ele vai usar esse ponto central. Todos os problemas comportamentais, depressão, estresse, etc. Dores de cabeça não, ele vai direto no ponto, né, da dor e outras dores também. E a partir desse ponto, ele vai no nível, como ele mostrou, ou direto no quadrante dentário. O que mais uma vez eu esqueci eu não tive tempo de traduzir, mas ele falou num determinado momento, eu acho importante, que os pacientes, com o tempo, começam a entender que os dentes podem trazer informações muito importantes para o corpo e não são necessariamente o alvo do sintoma. Et ce qui me permet du coup de travailler aussi parfois sur un bilan. Les gens me disent, je vous dis rien, faites un bilan. Et donc je pars comme ça et j'essaye de voir si j'ai un blocage quelque part et on essaye après de comprendre, obrigado, et de comprendre ce que je peux trouver pour aider la personne qui est dans un mal-être. E devido, claro, já, né, a tantos anos de trabalho, tem pessoas que procuram ele simplesmente para ter um balanço, né? Como quando você vai num médico geral, ah, eu quero saber como eu tô. E aí ele vai, são pessoas que já conhecem a maneira de trabalhar dele, e aí ele vai identificando, né, os mal-estares possíveis, etc. Os Après, bloqueios. je peux aussi parfois aussi chercher, alors ça c'est grâce à un ami thérapeute qui travaille avec moi, je peux aussi chercher ce que lui il appelle les foyers, le foyer mental qui va se situer sur le front. Donc je pars de l'arrière du crâne et je vais tester le foyer mental, le foyer émotionnel au niveau du corazon et le foyer, euh, les besoins Physique. élémentaires de la personne. Les besoins Hum. vitaux. Donc, je vais utiliser plusieurs portes d'entrée, mais déjà, les dents ou les étages de microkiné sont formidables. Ele diz que ele, além dos dentes e dos níveis de micro que ele usa muito como porta de entrada, ele também está desenvolvendo com um amigo terapeuta uma outra porta, vamos dizer, onde ele vai usar de novo esse ponto central que está na base do crânio, e aí ele vai para três pontos fundamentais, que são o foco mental, tá, que ele está mostrando, né? Depois o emocional, que é aqui na altura do peito, e as necessidades elementares vitais, que é esse terceiro ponto que ele está mostrando no abdômen. Essa é uma outra porta de entrada. Alguém quer pegar o microfone para falar, testemunhar, talvez, de que se está usando o método, né? Vivi, alguém que já fez, que teve, que comprovou, né? Eu lembro que a Vivi comprovou os resultados nos filhos, se eu não me engano. Você quer falar, Vivi?
Là, tu as donné la parole à Vivi. Oui, parce que Olá, tu te Vivi. rappelles qu'elle Bonjour, elle avait eu des Olá, bons tudo bem? Vivi. résultats avec Tudo ses enfants. bem? Muito bem. E O Eric, ele fez no Enzo aquela vez porque ele colocou 3 aparelhos e não resolvia, né? E quando ele deu a informação, realmente resolveu, nunca mais precisou nenhum aparelho dentário e corrigiu. Só que eu quero te dar um testemunho de um paciente que eu tive essa semana, porque eu atendo muita criança, principalmente os bebês. Uma menina de 5 anos, ela foi me procurar para fazer microfisioterapia por conta de um medo de dentista. Então, ela começou a ter que iniciar a ir no dentista, mas a mãe procurou pelo medo, porque a criança entrava em pânico. E aí eu procurei os relés dos dentes, porque eu queria ver, porque ela começou a ir no dentista porque começou a perder os dentes de leite. E aí bloqueou numas questões de parto, e com 34 semanas, e aí comecei a ver quais eram os números dos dentes, né? Qual que era a queixa da menina ir no dentista? Ela tinha os dentes de leite que não caíam, então teria que ir no dentista e arrancar os dentes de leite. Quando arrancava os dentes de leite, o permanente começava a descer e voltava. E voltava depois e ficava uns 15 dias incluso de novo dentro da gengiva. E depois ele saía, então ela tinha que ficar cuidando com o dentista. Enfim, eu consegui verificar com os dentes que com 34 semanas a mãe teve um trabalho de parto e estava no trânsito, num congestionamento, e falou: você tem que voltar, você não pode nascer porque é prematura. E depois de 15 dias que a menina conseguiu nascer. Então, e aí a relação dos dentes eu achei bem interessante nesse exemplo, porque o dente de leite ele sai para um novo nascer, né? Aí quando Que você falou legal. da parte de crianças, aí eu falei para a relação dela, eu falei: olha como os dentes estão voltando com a informação de que agora ainda não é a hora e depois de 15 dias você pode. E aí foi bem interessante a temática. Daqui um mês eu vou ter de novo um atendimento com ela, os 40 dias, aí eu posso passar para vocês como que ela ficou. Mas eu Com acredito que certeza. não seria o medo de dentista, eu acho que era o medo de ter que arrancar os dentes, né, por causa dessa temática que os dentes não queriam nascer. Mas era ela que não queria nascer, que não poderia nascer. Alors, c'est très intéressant. D'abord, elle a dit que toi, tu as soigné Enzo, son fils, qui avait déjà utilisé 3 appareils dentaires, et que après ton soin, ça marchait pas en fait, les appareils, ils marchaient jamais. Après ton soin, ils ont marché et il en a eu plus besoin. Donc, ça a corrigé, elle était bien contente. Mais cette semaine, elle a une chose très intéressante, un bébé de 5 ans, une gamine, qui avait une peur panique de dentiste. En fait, elle avait des problèmes. Attends, il faut. Aí, Lídia, dê um pega nos vidros, as coisas aí para mim, por favor. Cadê? Você conseguiu achar, Cris? Pronto. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les dents de lait tombaient, mais avaient du mal à tomber, pardon. Donc, il devait les arracher, hein. Mais ce qui se passait, que les autres dents permanentes, elles poussaient et puis elles se remettaient à l'intérieur, si tu veux. Ouais, Pas dans 15 ans, oui, pas dans 15 ans, 15 jours. Et après, finalement, elle sortait. Et quand elle a fait la thérapie, elle a trouvé un blocage à 34 semaines, donc près de l'accouchement. Et qu'est-ce qui s'est passé à 34 semaines? La mère s'est rappelée qu'elle était dans le trafic et elle a commencé à avoir des symptômes d'accouchement, des contractions. Et elle a dit non, retourne, c'est pas le moment de naître, tu vas être prématuré. Donc elle a dit, c'est drôle parce qu'en fait les dents permanentes, c'est un peu comme une seconde naissance. Et c'est un peu ce que la mère a dit à sa fille. Tu dois retourner dans le ventre, les dents doivent retourner
elles peuvent pas naître, c'est pas le moment. Elles naîtront plus tard, 15 jours après. Et 15 jours après, la naissance a eu lieu et les dents, elles naissent 15 jours après. Super, magnifique. Que Obrigado, muito legal, que obrigado. exemplo lindo, Vivi. Obrigado. En petit cadeau que je peux vous offrir aussi pour donner des symboliques un petit peu en idée, par exemple, quand il y a un problème avec les canines, en haut, c'est toujours un problème de limite de territoire qu'on n'arrive pas à mettre. Si c'est sur des dents de lait, c'est que, et qu'elles ne tombent pas, c'est que l'enfant ne veut pas passer au stade adulte pour devoir défendre son territoire. Et donc, on doit l'aider à enlever ce stress. Eu vou dar um presentinho, um simbolismo que vai ajudar na questão das caninas, né? As caninas de cima, elas ajudam a delimitar o seu território. Quando quando é dente de leite não cai, a gente pode interpretar que a criança não quer passar para o estágio adulto e começar a defender seu território. Ela tem medo. Então a gente pode ajudar a combater esse medo dela. Et donc, c'est une peur pour l'enfant de passer au stade adulte et de Mhm. devoir utiliser vraiment ses propres moyens, parce que les dents de lait, ce sont les outils que nous prêtent nos parents pendant 6 ans de notre vie. Et après, il faut qu'on Ah, se débrouille. interessante isso que ele falou. Ele diz que então a criança tem medo de passar para a fase adulta e usar os seus próprios meios. Ele usou uma imagem que eu achei muito interessante, que os dentes de leite são meios emprestados pelos pais, que você vai usar durante alguns meses, mas depois tem que devolver de certa forma, e aí você criar os seus próprios meios. Si je devais avoir un problème pour un adulte, par exemple, avec les prémolaires, en haut ou en bas, c'est souvent un problème de est-ce que je me reconnais moi dans mon identité parmi les autres? C'est un peu Que général, hein, ça soit en haut ou en bas. que ce soit en haut ou en bas. Alors en haut, c'est qui je suis, donc mon identité vraiment, et en bas, c'est comment je vais me réaliser, de moi vis-à-vis de moi-même. Um outro exemplo que ele dá das pré-molares é a aptidão de se reconhecer, né, de se identificar entre os outros. As pré-molares de cima seriam mais quem eu sou, né? As de baixo, como eu me realizo. São exemplos. Et, Super! pardon, et sinon, on pourrait même trouver la même chose chez les animaux. E a gente pode pensar na mesma coisa com os animais. Je vous montre une carte. Eu vou mostrar uma Ah non, je l'ai carta. pas là. Non, je l'ai pas là. Ah, não tem? Tá. En fait, j'ai travaillé aussi sur les dents des chevaux et Ele où on trabalhou retrouvait les problèmes relationnels avec les propriétaires. bastante com os dentes dos cavalos. Deve ser mais fácil, né? Para achar os dentes com tamanho. Ça doit être plus facile de trouver les dents avec la Oui, mais taille. attention, parce qu'avec les chevaux, ils peuvent te mordre. Ah, cuidado, que os cavalos mordem. Les enfants aussi, non? Les bébés? Ouais, non, les bébés, ça va. On met une claque. Bebê não morde, não. En tout cas, merci pour ce témoignage, Viviane. Obrigado, Vivi, foi lindo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa para? Posso dar um relato? Pode, claro. Primeiramente, eu sou muito grato, né, por ter conhecido essa técnica, esse método, né? Quero agradecer muito ao Eric e tenho usado bastante. Eu atuo com quiropraxia, osteopatia, então eu estou mais voltado para as questões musculoesqueléticas e, assim, associo muito a dores físicas. Eu faço uma sessão de osteopatia, de quiropraxia e associo com eu falo TCC, né? Terapia das conexões corporais. Então, assim, casa muito bem
com essas terapias que eu trabalho. Também trabalho com reabilitação vestibular e, assim, é incrível também. Você faz ali uma manobra de Epley, né, num paciente que chega com uma vestibulopatia e você associando também a TCC com essas manobras, né, de reabilitação vestibular, traz muitos resultados positivos também. E assim, eu sou um pouco ousado também, assim, para utilizar esse método, porque assim, eu já atuo com outras técnicas, talvez não sei se vocês conhecem, que é o Body Talk System, que é uma técnica americana. O Body Talk a gente pode utilizar a cinesiologia corporal, assim como a micro, mas a gente pode trabalhar também no campo quântico, à distância. E assim, já consegui trabalhar esse método à distância com outros pacientes, assim como o Eric faz nas aulas, né? Ele pega ali o campo quântico, o campo morfogenético da pessoa, e através da cinesiologia ele desembola a sessão. Então, assim, eu já tenho essa prática de outros métodos e já tenho obtido bons resultados, assim, aplicando à distância também. É um diferencial para nós que a gente pode abrir o nosso campo, né, para atendimentos também à distância. Il dit que lui, alors il travaille beaucoup sur le corps par chiropraxie, par ostéopathie, donc il travaille beaucoup le musculo-squelettique. Et il se trouve que ça se marie, les méthodes qu'il utilise se marient extrêmement bien avec ce qu'il appelle la TCC, la thérapie des connexions corporales, il dit TCC. Et par exemple, dans la réhabilitation vestibulaire, dans certaines manœuvres, vraiment le TCC donc, a beaucoup de résultats positifs. Donc il est très content d'utiliser cette méthode. Des fois, il ose un peu parce qu'il travaille aussi avec une méthode américaine de cinésiologie qui s'appelle Boritok. Et Ah il dit oui, qu'il, oui. oui, et donc il a essayé plusieurs fois de travailler à distance, un peu en pensant à la physique quantique, à ta méthode, et il dit qu'il a eu des bons résultats et que ça se prête bien pour travailler à distance. Merci beaucoup, Ricardo. Obrigado, muito obrigado. Et il dit donc que ta méthode, il est très content. Et il avait observé que pendant le cours, tu arrivais à travailler à distance, donc il se permet d'essayer aussi. En fait, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est pas la panacée universelle. C'est juste que c'est un outil de plus que vous pouvez rajouter à vos compétences, à ce que vous savez déjà faire, pour pas que ça vous déstabilise. Ça vient juste mettre un plus, mais qui est très précis. Limite, on vient toucher la petite fibre qui est nécessaire pour que ça explose et que ça aille mieux. C'est ce que dit Ele não, Ricardo et j'adore. Merci beaucoup, c'est super. ele diz que ele não tem a pretensão de ter uma terapia revolucionária que seja a melhor do mundo. Ele diz que dá justamente, que foi muito bom o Ricardo ter dito que o que é muito bom é que dá para trabalhar em sinergia com qualquer método e que ele vai trazer um extra. Porém, esse extra, ele acha que é por trabalhar no âmago, né, do dente, muitas vezes é aquela pequena fibra, aquela pequena questão que faltava para poder resolver. Chris, à toi de Ah, jouer. Antônio, Sim. aproveitando que o Ricardo comentou sobre o protocolo de vertigem, que ele utiliza bastante, que é uma das ferramentas do curso do Henrique, se ele pudesse falar um pouco mais sobre os outros protocolos, né? Porque ele comentou sobre o método que conecta os dentes, os meridianos, né? Enfim, que ele pudesse falar um pouquinho mais dos protocolos especiais que ele tem, né? O protocolo de dor, o protocolo de vírus, bactérias, o próprio de vertigem, de postura, se ele pudesse falar um pouco a respeito disso. Et les ronflements. E do Et ronco, tu parles de protocole hein, quand tu dis le protocole pour trouver les méridiens. Tu Oui, utilises pas mal oui. de protocoles pour certaines, aussi pour certaines pathologies, des douleurs, des problèmes posturaux, etc. Je vais chercher, mais j'ai quelques protocoles pour le ronflement, la posture, les vertiges, les migraines, où j'enseigne ça quand je vous donne la formation.
Ele tem sim alguns protocolos para ronco, para postura, para vertigem, para enxaqueca, que ele vai ensinar durante a formação. Sim, Et, é só para ele Ele acho comentar. que E é, aproveitando a pergunta, é. se ele vai trazer aquele protocolo que estava desenvolvendo um protocolo para problemas de visão, não sei se ele chegou a finalizar esse protocolo. Ah, tu parlais d'un nouveau protocole sur la vision. Est-ce que tu l'as terminé? ah, écoute, j'essaye de travailler dessus. J'ai des patients qui me demandent, ils me disent, vous faites les dents, bah, peut-être vous faites les yeux. Je pars de l'œil, et en partant de l'œil, j'essaye de trouver à nouveau une dent. C'est pas mal, mais il me manque quelque chose encore. Je cherche toujours. Ele diz que ainda está na fase de experimento, Mais je vous l'expliquerai. ele vai dar algumas dicas, mas ainda está testando, né? Ele sai do olho, vai para o dente e tem todo um percurso novo, mas En- ainda en- está numa en- fase de experimentos. Et pour ceux qui ont déjà Perfeito. fait, Ricardo, Vivi, Chris et puis d'autres, je pense, n'hésitez pas à partir de l'œil qui est le plus déficient. Quem já fez, né? Vocês podem, o Ricardo, a Vivi, etc., quem está aqui, vocês podem partir do olho que está com maior problema, Et puis de considérer que c'est le symptôme, en fait, et e aí d'aller vocês voir consideram como qu'est-ce que ça trouve. sintoma e ver o que vocês vão, fazem o protocolo com o dente e ver as informações que surgem. Et une petite remarque sur le protocole que j'ai proposé un moment sur le ronflement. Ça marche bien, mais il manque quelque chose parce que souvent, au bout de quelques nuits, tac, ça revient. Ele diz que o protocolo do ronco Alors on também recommence. ainda está faltando uma coisinha, porque ele tem resultado alguns dias e depois volta o ronco. Então, ele está tentando achar aquele que falta. E vocês podem ajudar, é claro, né? Ele está Donc falando il que me manque quelque vocês chose. fazem parte do desenvolvimento do método, que é muito inovador, muito novo, e ele tem essa humildade de propor a vocês testarem juntos. Donc bienvenue à mon cours. Bem-vindo ao meu curso, para quem quiser. Será um prazer. Bom, aproveitando compartilhar para quem está nos assistindo, eu coloquei as informações no chat da nossa próxima turma. São 2 módulos, gente. Cada módulo tem 2 dias de duração. O curso é 100% online, então vocês podem fazer aí das suas localidades sem a necessidade de terem que viajar. Sei que viajar é bom, né? Também. E vocês também terão um suporte do Henrique por 1 ano, depois do término do curso, e também o acesso às gravações. Então, caso vocês queiram fazer parte aí com a gente dessa próxima turma, nós já temos uma turma formada. É um método bastante fácil de trabalhar, prazeroso e rápido, como o Henrique disse, né? E que complementa todo o trabalho que a gente já faz, né? Então, você não precisa deixar de fazer uma técnica para poder trabalhar com essa. Você pode amplificar isso também. E como o Henrique disse, o próprio Ricardo também brinca com isso, você pode utilizar os dentes, gente, como relé, como a gente fala na microfisioterapia ou na terapia manual evolutiva, e procurar o que você quiser. Ah ben, tu vois, tu as Então, déjà estejam convaincu convidados. une élève, Carolina. A Carolina já disse que quer fazer. Oba, seja bem-vinda, querida. Merci Caroline. Para os colegas que fizeram, né, a linha de leitura biológica, 5 leis, e quiserem conhecer profundamente aí o simbolismo também dentário dos dentes, é uma oportunidade interessante. Então a gente faz uma união perfeita aí de técnicas manuais, meridianos de acupuntura e também as suas emoções, que acho que é importante ressaltar, que vem da cinesiologia aplicada, e o simbolismo emocional dos dentes. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para passar para o Henrique. Muito bom, Ricardo. Ricardo a dit qu'il était content de nous revoir. Si. En Et tout je cas, pense que... Oui, moi, j'espère vous trouver nombreux pour cette future formation que je pense qui est en novembre. On a les dates là, je oui, crois. ouais, 14. Et 14-15 novembre. Et j'espère vous trouver tous, en fait. Voilà. Vous n'avez pas